Olá, eu sou o Marco Fiade e quero compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi e continuo aprendendo nesses últimos 20 anos liderando equipes de gestão de mudança organizacional em grandes projetos de transformação em empresas como a Coca-Cola, a Cargill, a Thomson Reuters, a PepsiCo, a Avon, a Alpargatas, Laboratórios Fleury e tantas outras. Eu aprendi que para a gente manter as pessoas engajadas e motivá-las para que elas tenham o melhor delas em cada atividade que elas fazem ou executam nas empresas, nós precisamos trabalhar tanto o lado racional das pessoas como o lado emocional. E como nós fazemos isso? Contando histórias verídicas, porém com grandes feitos, grandes conquistas e a dificuldade das pessoas em vencer grandes obstáculos e quais foram as atitudes delas para vencer esses obstáculos. E associamos essas atitudes e ações ao dia a dia das pessoas nas empresas. Por exemplo, imagine se te perguntassem se seria possível 3 brasileiros saindo do Rio de Janeiro nos anos 20, naqueles calhambeques, os Fords modelo T, que a gente costumava ver nos filmes antigos de Charlie Chaplin, e chegasse dos Estados Unidos, em Washington DC, 10 anos depois, porque naquela época não haviam estradas. Você acreditaria que isso seria possível? Pois então, essa história verídica aconteceu e graças a ela, esses 3 brasileiros traçaram a rota da rodovia pan-americana que une as 3 Américas hoje. E nesse processo tiveram que engajar as pessoas e os exércitos dos países por onde eles passaram para que elas ajudassem não só cortando árvores, explodindo pedras pelo caminho, rochas enormes com dinamite para que eles pudessem passar com os automóveis, mas também contribuindo financeiramente para que eles pudessem comprar alimentos, combustível e peça de reposição para os automóveis. Graças ao fato dessa história ter acontecido na cidade natal do meu pai, Bariri, no interior de São Paulo, onde nasceu o Mário Fava, que é o mecânico dessa expedição e um dos protagonistas para o sucesso dessa história, graças à sua criatividade na hora de resolver problemas aparentemente intransponíveis com os automóveis, é que eu soube de detalhes dessa história tão incrível, porque meu pai e um amigo construíram um museu em homenagem a esse mecânico da expedição. As atitudes e ações que esses 3 heróis anônimos tiveram das grandes dificuldades, inclusive de vencer a morte, muitas vezes eles tiveram risco de morte, é que nós associamos ao dia a dia das pessoas para que quando elas se coloquem diante de obstáculos aparentemente intransponíveis, elas tenham uma atitude diferente, agem de uma maneira completamente diferente do que agiriam antes de lidar com situações tão difíceis como essas, como os nossos heróis viveram. Se você quiser ver mais detalhes sobre essa palestra, continue assistindo esse vídeo, que eu tenho um filme de 2, 3 minutos, é um teaser da palestra com filmes da época, e depois entre no site www.modifique.com e clique lá na página de palestras. E aí você vai ter detalhes de como nós fazemos essas associações. Muito obrigado e até uma oportunidade de nos encontrarmos. Quero lembrar que naquela época não existiam estradas, ou quando existiam, na sua grande maioria, eram bem precárias. Estou mostrando agora alguns filmes da época e não dos nossos expedicionários, dos quais só temos fotos, mas para se ter uma ideia da dificuldade que se tinha naquela ocasião, mesmo quando existiam estradas. Além do território brasileiro, passaram pelo Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México e Estados Unidos. Conforme eu comentei no início, eles precisaram contar com o apoio da população pelos países pelos quais passaram, para que eles construíssem picadas para que os veículos pudessem se locomover ao longo do trajeto que eles precisavam cumprir. E mesmo quando eles chegavam próximos às cidades onde havia algum tipo de estrada, eles tiveram que lutar com dificuldades como caminhos com neve, gelo, fazendo os carros escorregarem para todos os lados, estradas completamente lameadas, precipícios, buracos, terrenos de difícil acesso até mesmo para carroças. E aqui nós estamos vendo outros veículos que não aqueles Fords modelo T que nós vimos no começo do filme,
descendo de barrancos, atravessando riachos, passando por tubulações enormes como se fossem pontes, mas estamos vendo outros carros de outros fabricantes que copiaram o conceito do Ford modelo T. Vou deixá-los aqui para vocês terem uma ideia do tipo de dificuldade que eles encontravam naquela época. Quantas vezes já não passou pela nossa cabeça a ideia de desistirmos de determinados projetos em função das inúmeras dificuldades que enfrentamos e acidentes de percursos que nos levaram a crer que aqueles projetos não deveriam ser levados a cabo? É óbvio que na cabeça desses 3 brasileiros, a hipótese de desistir, ou a vontade de desistir, em 10 anos de projeto, com tudo que eles enfrentaram, passou pela cabeça deles inúmeras vezes. Agora, o que fez com que eles não desistissem? O objetivo maior que eles tinham na época, que era concluir a rota da estrada pan-americana, era muito mais forte do que a vontade de desistir diante dos obstáculos que eles encontraram. E o que nós tratamos nessa palestra? É justamente como encontrar dentro de nós mesmos objetivos maiores, muito além daquilo que são as nossas metas intermediárias no dia a dia para atingirmos objetivos.